Olá. Geografia, semanas 21 e 22. A gente vem de duas atividades que foram gostosas, muito bacana, que falou de patrimônio cultural, patrimônio histórico, de preservação, e aí a gente vai para a geografia. Então, a relação entre urbanização, industrialização e êxodo rural. Primeiro de tudo, tá? Essa palavra êxodo. Alguém sabe o que significa êxodo? Hein? Precisa saber. Né? Por que precisa saber? Porque essa palavra é exatamente a aula. Tá? A primeira vez que a gente vai ouvir falar nessa palavra êxodo, que é, eu vou até marcar aqui. Ei, professor, lá vai o senhor com seu programinha, né? É verdade. Programinha que eu amo, êxodo, esta palavra. A primeira vez que se ouviu falar foi na Bíblia, né? Quando os judeus saem do Egito. Então é o êxodo. Aqui nesse caso é o êxodo rural. E o êxodo rural, a gente já conversou, tem basicamente duas áreas onde se pode viver: no campo ou na cidade, tá? Ou você é rural ou você é urbano. E essa palavra urbano vem de urbis, do latim. Quando o homem começou a se fixar, ele começou a criar cidades, e essas cidades eram as urbes. Então, quem morava dentro das cidades, qual era a vantagem? A vantagem era a proteção, porque as cidades tinham os exércitos dos reis e dos senhores, e tinham as pessoas do campo, que tinham menos proteção e tal, e que cultivavam a terra e criavam os animais. Vamos pensar que quem mora na cidade não pode viver sem quem mora no campo. Tá? Não pode. Por quê? Porque a comida é produzida no campo. Ponto. De onde vem o arroz? Do saco. Mamãe abre o saco e põe no pote. Não, é verdade. Sua mãe abre o saco de arroz e põe no pote. Mas antes disso, ele tem que ser plantado. O feijão, a carne, não é plantada. A carne vem do boi, que é criado. A soja. Eu não como soja, professor. Você não tem ideia de como você come soja. Ai, meu Deus, vocês não têm ideia como a soja é importante, tá? O milho daquele bolo que a gente fez. Mas daí o que começou a acontecer? Começou a acontecer, primeiro, a industrialização. Vamos falar do Nordeste, tá? Imagina, o Nordeste, em função do relevo, chove pouco. A vida é dura. O nordestino, antes de tudo, é um forte. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir sempre. E aí, ano após ano, ele sofre com a falta de água
e ele sofre, ele vê o gado dele morrendo, ele vê a planta que ele plantou secando, e aí ele não aguenta mais. E aí não dá mais. E aí ele descobre que lá em São Paulo tem emprego, tem salário, dá para comprar as coisas. Aí ele pura e simplesmente o que ele faz? Ele abandona tudo. Pegava isso no século passado, ele pegava um negócio chamado pau de arara. O que era o pau de arara? Era um caminhão com a carroceria e ele vinha na carroceria do caminhão. Imagina, não era nem um ônibus, era um caminhão. Sem a mínima condição de segurança, sem a mínima condição de higiene, sem a mínima condição de conforto. Mas não tinha condição nenhuma. Era o pau de arara. E ele vinha para os grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte até. E ele vinha para trabalhar onde desce, porque ele não tinha. Primeiro, ele não tinha cultura, ele não tinha formação. Ele trabalhava a terra, mas aqui ele não vinha trabalhar na terra, então ele ia para a construção civil, porque ele era forte. Ele ia fazer as coisas mais duras, tá? Então, essa industrialização foi a primeira coisa que intensificou a urbanização. Eu vou embora daqui porque aqui já não dá mais. E foi embora. E, gente, quando eu falo foi embora, vocês não estão entendendo. Não trancou nem a porta, deixou tudo. Soltou os animais para eles não morrerem de fome, solta. O que sobrou de animal vivo, solta. Se ele não vendeu a terra dele, para quem? Para ninguém. E veio para cá. Um dia eu volto pro meu Cariri. Isso é uma música. Então, aí outra coisa que também ajudou no êxodo rural. Começaram a se criar máquinas, a mecanização. Que dureza. O que é a mecanização? Mecanização é você passar a usar máquinas para fazer o que o homem faz. Então eu vou falar de duas culturas, duas coisas que no estado de São Paulo se usava muita mão de obra no campo. Primeiro, o café, tá? O café é uma planta, é um arbusto relativamente baixo. Então, o que a pessoa faz? A pessoa coloca um encerado, um negócio, tá? Vamos dizer um pano, vamos dizer, não é um pano, é um pano. E aí ele puxa, porque o café é uma frutinha que fica grudada nos galhos. E aí ele puxa. As vermelhinhas são os grãos que estão. Esqueci, estão maduros, lembrei. Tá? E o café é feito só com a semente. A polpa não usa. Então, depois, como ele puxa e vem galho, folha, ele tinha que jogar com uma peneira e peneirar o café para tirar as folhas, os galhinhos, as pedrinhas e tal, e aí deixa só o café. Porque quando fosse vender, quanto mais limpo o café estivesse, mais preço ele conseguiria. O dono do cafezal conseguiria. E aí precisava de muita mão de obra. Os boia fria. Depois eu explico por que boia fria.
inventaram uma máquina. O trator chega, engata no caule da planta, no tronco, e faz assim, vibra e cai tudo. Ele vai para outra, de novo, e pronto. Para que eu vou precisar de um monte de gente se um trator faz o que eles iam fazer, o que eles demoravam dias para fazer, o trator faz em um dia? Eu vou comprar um trator que não cansa, que não dá trabalho, que não reclama, que não se machuca, que não me processa. E eu vou ter um ou no máximo 2 tratoristas. E os outros? Tchau. Dançou, querido. Outra plantação que precisava de muita gente. A cana-de-açúcar. Eita, a cana-de-açúcar era um troço. A cana-de-açúcar, você primeiro queimava a cana, queimava, para tirar as folhas mais que não tinham serventia. Ficava só a cana. Aí o cara ia com um facão, ia cortando a cana. Tá? Fazendo um gesto que vocês não estão vendo. Ia cortando a cana, ia empilhando. Só que não era um cara, tinham que ser 50 caras. Porque o canavial é grande e precisa de rendimento. Tá? Vocês estão vendo aí essa foto? É uma usina de cana. E aí, por que precisa de rendimento? Porque ou vai fazer açúcar ou vai fazer álcool. Álcool que é combustível para carro. Açúcar que vai exportar, vai vender lá para fora. Então, e aí o que acontece? Inventaram uma máquina que ela vem cortando. Ela vem aqui, ó, vem fazendo assim, ó. Ela vem, corta e já cai a cana e um trator vai cortando. Para que eu vou ter um monte de gente com um facão acidente acontecia de monte, o cara errar, o facão bater na perna, ixi. Se eu posso ter um tratorista ou 2 e fazer uma colheita super rápida. E aqueles caras que faziam a colheita? Tchau. Ficaram sem renda. Esses caras eram chamados de boia fria. Por que boia fria? Porque eles acordavam de madrugada, faziam a comida, colocavam numa marmita, amarravam um pano e levavam. Quando dava 11 horas, que era a hora do almoço, eles saíam de casa às 4 da manhã. Eles abriam e iam comer aquela comida. Só que eles não tinham como esquentar aquela comida. Então, chamava de boia. E era fria. E não pensa que o cara da fazenda, do canavial, do cafezal, estava preocupado com isso. Não vou falar nada. Bom, não tem emprego. Você não vai mais colher café, você não vai mais colher cana. E aí, você vai fazer o quê? Fala pra mim, você vai fazer o quê? Você vai procurar um emprego. Você tem que sustentar a sua família. E onde tem emprego? Os centros urbanos. E aí o êxodo rural. E aí o povo vindo para
as cidades. E aí chega aqui na cidade um cara sem estudo, sem habilitação. O que é habilitação? Sem uma profissão. O que ele era? Ele era cortador de cana. Que na cidade não tem cana para cortar. Então ele vai arrumar um emprego que a renda não é a melhor possível. E aí ele vai ter que morar onde? Ele vai ter que morar nas periferias dos grandes centros. Por quê? Porque lá os terrenos são mais baratos. E aí a urbanização sem planejamento. E aí os problemas sociais. Porque a urbanização sem planejamento significa que não vai ter saneamento básico, que é o esgoto, tratamento do esgoto. Esgoto vai ter, mas não vai ter tratamento de esgoto. Não vai ter coleta desse esgoto. Não vai ter água encanada. Luz, vai ter um monte de gato, né? Longe de onde ele trabalha. Na realidade, ele trocou o sofrimento. E aí, junto com isso, tem a falta de segurança pública. Hoje não, bom, não vou falar hoje não mais, porque Praia Grande é uma coisa à parte. Praia Grande tem um investimento em educação que é fora do comum. A nossa escola não tem igual em Santos, tá? Não tem igual em Santos. E todas as escolas de Praia Grande são iguais às nossas. A nossa, ao Antônio Pérez. Mas não tem nenhuma daquele jeito em Santos. Então, olha só. O cara só mudou de lugar. Eu sofrer. Tá? E aí, eu não vou falar agora, porque senão vou dar um spoiler, mas as indústrias também começaram a se robotizar. O robô não descansa, não para para tomar café, não vai no banheiro. E aí? Difícil. Isso é outra história. Então, essa é a relação entre a urbanização, a industrialização e o êxodo rural. Tá? Vou resumir em uma palavra: sobrevivência. Aí, agora eu vou pôr a roupa de professor chato e vou falar assim. Durante essa aula, eu falei várias vezes que o cara que veio, o boia fria, cortador de cana, catador de café, que veio lá do interior para cá, não teve emprego bom porque não tinha estudo, não tinha profissão. Foi ocupar os empregos que podia. Empregos honestos. Ninguém está falando que o emprego desse não era honesto. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas o salário, a dureza, né? Pela escola você consegue colocações melhores, porque você vai ter uma preparação maior. Cada um entenda como quiser, tá? Até mais.